Olá, pessoal! Na videoaula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse gorro maravilhoso. Eu fiz ele no magenta, olha que cor maravilhosa, com pompom preto. Mas vocês podem fazer em qualquer cor, pode fazer em outras cores o gorro, pode fazer em outras cores de pompom, fica ao seu critério. Ele é muito fácil e muito rápido de ser confeccionado, também é econômico, você consegue fazer mais de um por dia com toda certeza. Eu já te peço para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, que isso ajuda muito o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Me segue também lá no Instagram, esse que eu vou deixar aqui para vocês. E se você fizer esse ou qualquer um dos outros trabalhos que eu ensino aqui no canal e for postar, me marca lá que eu vou ter o prazer de compartilhar o seu trabalho também, tá bom? E agora vamos aos materiais. Eu fiz esses dois gorros no tamanho M para G. Ele veste uma cabeça que vai de 45, 48 centímetros até 55, 57 centímetros de circunferência. Eu vou medir aqui para vocês. Eles são do mesmo tamanho, então eu vou medir somente em um, tá? Esse daqui, ó. Ele já com a dobrinha, tá bom? Ficou com 27 centímetros, mas aqui, ó, abaixo da dobrinha, ele tem 23 centímetros. Na altura, ele tá com 20 centímetros, ó, tá bem aqui no 2, tá vendo? Bem aqui. Só que ele tem mais 6 centímetros, ó. 6 centímetros de dobra. Então, ele pode, às vezes, ter uma dobrinha um pouquinho menor, você pode fazer uma dobra um pouco maior. Então, na altura, é mais fácil de ajustar somente pela dobra. Na circunferência, que você vai ter que ficar observando. O pompom ficou pesando 15 gramas. Já o gorro sem o pompom, ele ficou pesando 94. Como eu usei este novelo aqui, ó, que agora eu vou mostrar para vocês, esse novelo tem 40 gramas. Eu usei 2 novelos, que dá 80 gramas, e mais 14 gramas de um terceiro novelo. Então, esse daqui, por exemplo, é o meu terceiro novelo, ó. Eu usei bem pouquinho dele. Ainda tem bastante fio aqui nesse novelo. Eu também vou falar isso um pouquinho mais para frente, mas já vou adiantar aqui. Para você saber a largura do seu gorro, você precisa ter a circunferência da cabeça e quando você estiver confeccionando, você vai medir e tem que ficar com uns 4 centímetros a menos do que essa circunferência. No meu caso, a minha cabeça tem 56 centímetros e quando eu medi o gorro aberto, antes, né, da gente fechar ele ficou com 52 centímetros de comprimento, só então que eu fechei. Então, quer dizer, eu fiz um trabalho de 52 centímetros de comprimento, sendo que a minha cabeça tem 56 de diâmetro. E eu fiz o trabalho um pouquinho menor porque ele tem uma certa elasticidade, ó. Ele estica um pouquinho, tá vendo? Se a gente fizer o tamanho certinho da cabeça, pode ser que ele fique largo, tá bom? Dadas essas dicas iniciais, vamos agora aos materiais. Para a videoaula de hoje, nós vamos utilizar o fio molê. Eu estou usando de 40 gramas. Eu vou deixar a quantidade de novelos aqui na descrição desse vídeo. Essa cor é a magenta 390. Vou utilizar também o molê na cor preto. Referência dele da cor é 940. O preto a gente vai utilizar só para fazer o pompom, então gasta bem pouquinho. Caso você queira saber o nome daquela cor do outro gorrinho, que é essa cor aqui, ó. A numeração dela é a 7030. Vou utilizar também uma agulha para crochê, tamanho 3,5 milímetros. Uma tesoura de qualquer modelo. Dessa vez eu estou utilizando essa maior para poder ficar mais fácil na hora da gente confeccionar o pompom. E também uma fita métrica. Nós vamos começar fazendo correntinhas. A correntinha... Essas primeiras correntinhas é para fazer essa altura aqui do gorro, ó. A gente vai fazer as correntinhas dando a altura do gorro. Para você saber quantas correntinhas você deve fazer, você precisa ter a medida da cabeça. Porque o gorrinho, esse gorrinho é para ser usado assim dobradinho. Então, a gente vai ter mais ou menos 5 centímetros aqui dobradinho, ó. Fazer aqui. 5 a 6 centímetros, ó. Eu deixei aqui 6 centímetros dobradinho. E aqui dessa parte até lá no topo da cabeça, ficou com 21 centímetros.
Então, eu vou ter 21 centímetros neste comprimento aqui da sobrancelha da pessoa até o topo da cabeça e mais 5 a 6 centímetros dobradinho. Então, você precisa ter essa medida da sobrancelha até lá em cima no topo da cabeça da pessoa e também é ideal ter a circunferência. Esse gorro que nós vamos fazer aqui agora é para um adulto. Então, é uma cabeça tamanho ali M para G, tá bom? Ele serve tanto para pessoa que usa M quanto para pessoa que usa o G. E aí, você tendo essas medidas, fica fácil de fazer. Então, vocês já sabem que eu vou fazer neste comprimento de 21 mais 6, vamos ver aqui, ó. R$ 27 centímetros, tá vendo? Que é o 21 do comprimento mais o 6 do dobradinho. E se você for fazer desse mesmo tamanho, é só acompanhar exatamente a numeração que eu vou passar aqui. Caso você queira fazer menor, é só você fazer as correntinhas e ir medindo na fita métrica. Lembra de não puxar muito na hora de medir na fita, porque o fio acaba que ele cede um pouquinho, né? Então, só coloca o trabalho, mede na fita e você vai ter o tamanho ideal. Agora, vamos começar. Eu vou começar fazendo um Ezinho aqui no meu dedo, ó. Entro com a agulha, puxo e aperto o nozinho. Você vai ver que a laçadinha tá torta na agulha. Eu tiro e entro pelo outro lado. Essa primeira carreira não é bom deixar ela muito apertada. Então, agora eu venho. E agora eu vou fazer 45 correntinhas. Ó, 1, 2, 3. Fiz aqui as 45 correntinhas. Ó, tá até aqui, que aqui já é laçadinho. E agora eu vou medir para ver se tá do tamanho que eu vou querer. Aqui. Ó. Sem puxar muito. 26,5, ó, tá dando bem aqui. Já tá do comprimento que eu quero, então agora a gente vai começar a próxima carreira. Eu vou fazer mais uma correntinha, então fiz aqui 46, né? Vou virar o trabalho, vocês estão vendo que aqui, ó, tem essas duas laçadinhas. Eu não vou pegar nelas, eu vou pegar nessa laçadinha que fica aqui atrás. Então, eu pulo a última correntinha que eu fiz, venho na anterior, pego somente a laçadinha de trás, puxo e fecho um ponto baixo. Vou fazer isso por 5 pontos. Vou no próximo, na laçadinha de trás da correntinha, puxo e fecho um ponto baixo. Fiz o segundo. No próximo, terceiro ponto baixo. No próximo, o quarto ponto baixo. No próximo, o quinto ponto baixo. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, pegando sempre na laçadinha de trás da correntinha, ó. A correntinha tá aqui, peguei sempre na laçadinha de trás. A partir de agora, eu vou continuar pegando na laçadinha de trás, mas eu vou fazer meio ponto alto em cada ponto de base. Então, eu laço o fio, venho aqui na laçadinha de trás da próxima correntinha, puxo, fiquei com 3 laçadas na agulha, fecho as 3 de uma vez só. Laço o fio, vou no próximo, puxo, fecho as 3 laçadinhas. Laço, vou no próximo. Fiquei com 3 laçadas na agulha, fecho. E vou fazer meio ponto alto até chegarmos no final dessa carreira. Cheguei aqui no final da nossa carreira, eu fiz 5 pontos baixos e mais 40 pontos meio alto. Então, fiquei aqui com um total de 45, que é igual o número de correntinhas que a gente fez. Para começar a nossa próxima carreira, eu vou virar o trabalho. Eu passo sempre aqui, ó, da direita para a esquerda, passando pela frente, para o fio não ficar torcido aqui na agulha. Agora, eu vou entrar aqui no primeiro ponto, só que eu vou pegar somente a alcinha de trás, ó. Entrei, peguei a alcinha de trás, puxo, faço um ponto baixo e uma correntinha para dar a altura do meu primeiro ponto meio alto. Laço o fio, vou no próximo ponto somente na alcinha de trás,
fico com 3 alcinhas na agulha e fecho as 3 juntas. Laço o fio, vou no próximo ponto e fecho o meio ponto alto. Eu vou fazer dessa forma por toda essa carreira, até chegarmos aqui no final, inclusive em cima dos 5 pontos baixos, eu também vou fazer o meio ponto alto. Então, vai ser assim, sempre que eu estiver vindo nesse sentido, eu vou fazer tudo de meio ponto alto. Quando eu virar o trabalho, eu vou começar com 5 pontos baixos. A gente vai fazendo juntas e vai vendo. Então, agora eu vou dar continuidade aqui, vou fazer até aqui no final a carreira todinha de meio ponto alto. Cheguei aqui ao final da nossa carreira, como eu disse para vocês, eu fiz ela todinha com meio ponto alto até aqui no final. Fiquei com 45 meio ponto alto. Vou virar o trabalho e agora a gente está naquela direção em que a gente começa fazendo os 5 primeiros pontos baixos. Então, para começar, eu vou fazer somente uma correntinha. Eu vou explicar daqui a pouquinho por que eu faço essa correntinha. Então, agora a gente volta aqui, ó, no primeiro ponto, tá vendo? Aqui é o primeiro ponto, somente na alcinha de trás. Puxo e fecho um ponto baixo. Fiz o primeiro. Vou no próximo, somente na alcinha de trás, faço o segundo ponto baixo. No próximo, o terceiro ponto baixo. No próximo, o quarto ponto baixo. E no próximo, o quinto ponto baixo. A partir de agora, eu vou fazer os pontos meio alto. Então, eu laço o fio, vou no próximo, somente na alcinha de trás, fiquei com 3 laçadinhas na agulha, vou fechar as 3 de uma vez. Laço o fio, vou no próximo, fiquei com 3 laçadinhas na agulha, fecho as 3. E eu vou fazer meio ponto alto até no final. No final, eu vou ter 5 pontos baixos e 40 pontos meio alto. Por que eu fiz aquela correntinha aqui de virada? Porque quando a gente estiver voltando o trabalho, fazendo a próxima carreira, se não tiver aquela correntinha, este último ponto aqui, que no caso aqui é o nosso primeiro, né? Quando a gente estiver voltando, ele vai ser o último, ele vai ficar muito fechadinho. E aí eu vou correr o risco de não fazer ele trabalhar no penúltimo e não trabalhar no último. Então, eu faço aquela correntinha para ele poder ficar mais visível aqui pra gente, ó. Então, aqui eu sei que eu tenho que trabalhar até nesse último ponto. E por isso também que é bom a gente estar sempre contando, para não chegar no final das carreiras e deixar de fazer um ponto e o trabalho ficar torto. Então, agora aqui eu vou fazer toda essa carreira, né, o restante dessa carreira em meio ponto alto, e volto com vocês para a gente fazer a próxima juntas. Estou chegando aqui no final da nossa carreira e eu quis fazer o último ponto com vocês para a gente poder observar bem, para não deixar faltar nenhum ponto na carreira. Então, por isso que eu sempre venho contando. Eu contei aqui os 5 pontos, mais 40, então eu estou aqui com 44 pontos. Agora eu vou laçar o fio e vou vir aqui, ó, somente pegando a alcinha de trás do último ponto, para fazer o ponto de número 45. É muito importante essa contagem, porque se eu não fizer esse ponto 45, ele vai ficar com 44. E se na próxima carreira eu esquecer novamente, ele vai ficar com 43. Então, quando chegar no final do trabalho, aqui que deveria ser uma reta, vai estar torta assim, ó, vai estar diminuindo. E não é isso que a gente quer. Essa parte aqui, ela vai dando uma diminuiçãozinha, porque nós estamos fazendo carreiras intercaladas de pontos baixos justamente para essa parte ficar um pouquinho menor. Agora, esse lado aqui, onde tem o fiozinho do começo, ela tem que continuar reta. Inclusive, eu sempre fico olhando onde está o fiozinho aqui do início do trabalho, porque sempre que a gente estiver começando o trabalho aqui desse lado, que no caso vai ser a próxima carreira, ó, quando eu virar, sempre que eu tiver do lado desse fiozinho, eu não vou fazer nenhuma diminuição. Eu já começo a carreira com meio ponto alto. Então, já virei aqui o trabalho. E essa carreira, ó, o fiozinho tá de cá, é aquela carreira que a gente não faz os pontos menores, a gente faz ela inteirinha de meio ponto alto. Então, eu venho aqui, pegando só a alcinha de trás do primeiro ponto, puxo, faço um ponto baixo e mais uma correntinha, para dar a altura do meu meio ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto, somente na correntinha de trás, meio ponto alto. Laço o fio, somente na correntinha de trás, fecho o meio ponto alto. E vou fazer assim por toda essa carreira. No final, eu vou ter 45 pontos na carreira, todos meio ponto alto, pegando somente na alcinha de trás. Cheguei aqui ao final, fiz 45 meio pontos altos, vou virar o trabalho. Ó, não todo lado onde tem o fiozinho. Então, aqui eu começo com pontos baixos. Faço uma correntinha,
Venho aqui na alcinha de trás, ó, o primeiro ponto tá aqui, eu venho na alcinha de trás, faço um ponto baixo, no próximo, alcinha de trás, o segundo, no próximo, o terceiro ponto baixo, no próximo, o quarto e no próximo, o quinto. Fiz aqui os 5 pontos baixos, agora eu vou laçar, pegar somente na alcinha de trás e começar a fazer meio ponto alto, da mesma forma que a gente já vinha fazendo. E o nosso trabalho será todinho feito desta forma, ó. Sempre que eu estiver vindo nessa direção, onde não tem o fiozinho aqui do começo, a gente começa com 5 pontos baixos e o restante 40 pontos meio alto. Lembrando sempre de pegar somente na alcinha de trás para ficarmos com esse efeito aqui, ó. Essa daqui é o nosso avesso, né? E essa aqui é a nossa parte da frente. Então, eu vou fazer sempre dessa forma. No meu caso, eu estou fazendo para uma cabeça cuja circunferência é 53 centímetros. Então, eu vou fazer aproximadamente 47 carreiras. E para ficar mais fácil a contagem das carreiras, é sempre bom você olhar onde tem esse relevinho aqui, ó. Porque entre um relevo e outro sempre serão 2 carreiras. Então, aqui eu tenho 2 carreiras, aqui eu tenho só uma, que foi onde eu comecei, aqui eu tenho uma e já estou começando a próxima. Então, eu vou fazer mais ou menos 47 centímetros, vou medir, ver se está do tamanho que eu quero e volto com vocês com um trabalho um pouquinho mais adiantado para falar para vocês quantas carreiras eu fiz e como que a gente vai fechar o nosso gorro e fazer também o pompom. Já adiantei aqui o nosso trabalho. Eu fiz 52 carreiras e como que eu fui contando, ó? Cada altinho desse são 2 carreiras. Então, eu contei 2, 4, 6, 8, fui contando até que eu cheguei aqui na carreira de número 52. E um detalhe, aqui é onde está o iniciozinho do nosso trabalho e eu parei na carreira que sobe, tá vendo? Aquela carreira que a gente começa sem nenhum ponto baixo. Então, essa foi a minha última carreira. Eu escolhi esse lado para ser o meu lado do avesso, porque eu tive que fazer 2 emendinhas, ó, de fio, tá vendo? Tem uma emendinha aqui, inclusive ele estava mais discreto, mas eu inventei de puxar. Agora eu vou ter que chegar ele para dentro de novo. E também tem uma emendinha bem aqui, ó, que quase não dá para ver, porque essa daqui eu consegui colocar bem para dentro. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar esse lado como sendo o meu lado do avesso, tá bom? Então, ninguém vai conseguir ver. Pronto. E só mais uma informação, antes da gente fechar todo o trabalho. Deixa eu até afastar aqui mais um pouquinho, para vocês verem melhor. Aqui, ó, medindo bem aqui no pezinho, eu fiquei com 52 centímetros de comprimento. Lembrando que a minha cabeça tem 55,5, tá? É uma cabeça de tamanho G. Mas vocês podem fazer menos carreiras se a cabeça for menor. E você pode deixar aí 4 a 5 centímetros menor que a circunferência da cabeça. Porque ele estica, ó. Tá vendo esse movimento aqui que ele faz, ó? Ele fica. Então para ele ficar mais certinho na cabeça, é melhor você fazer com alguns centímetros menor. Eu fiz 4 centímetros menor que a minha cabeça, que eu acho que é um tanto bom. E agora, para fechar, a gente tem que deixar o lado avesso para fora e o lado certo escondidinho para dentro, porque a gente vai fechar pelo lado avesso e depois desvirar o gorro. Então, se eu escolhi esse lado aqui como o meu lado do avesso, ele tem que ficar para fora. Então, eu vou fechar ele dessa forma. Aqui, ó. Aqui eu tenho o avesso e aqui dentro eu tenho o lado certo com o lado certo e o avesso está para fora. Então, agora nós vamos fechar o trabalho. Agora que nós estamos com as duas partes aqui, ó, nós vamos fazer da seguinte forma. Nessa parte aqui, ó, é o início do nosso trabalho. Como nós começamos pegando somente a alcinha de trás, aqui vocês vão ver bem as correntinhas, ó. As duas alcinhas da correntinha. Então, aqui, ó, tá as duas laçadinhas da primeira correntinha. Aqui, a segunda. Então, nesse lado de cá, nós vamos pegar as duas alcinhas, ó. Entrei pegando as duas alcinhas da primeira correntinha, certo? Do primeiro ponto. Já nessa outra parte, nós vamos pegar somente a alcinha de trás, ó. Então, eu vou vir só na alcinha de trás. Vou puxar o fio
e já fechar um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, ó, pego as duas alcinhas desse lado e do outro lado somente a alcinha de trás. Puxo o fio e já fecho. Ponto baixíssimo. Próximo ponto, as duas alcinhas desse lado. Opa. Aqui, duas alcinhas desse lado e no próximo somente a alcinha de trás. E vou fazer isso por toda a carreira. Fechei baixíssimo. As duas alcinhas deste lado e do lado de lá, somente a alcinha de trás. Fecho o ponto baixíssimo. O nosso trabalho vai ficar dessa forma, ó, desse lado. Ele vai ficar assim, que é o nosso lado avesso, e do lado correto, ele vai ficando assim, ó. Então, vocês podem ver que continua, ó, com a mesma trama do lado correto. Eu vou fazer por toda essa carreira e volto com vocês para a gente fazer o arremate, a amarração e o pompom. Cheguei aqui no final da nossa costura, ó. Tem aqui o fiozinho do início do trabalho. Vou cortar uma perninha, puxar todo o fio. E vou dar 2 nozinhos aqui com essas duas pontinhas. O primeiro nozinho eu não aperto muito, para não engenhar aqui do outro lado do trabalho. E o segundo eu posso apertar um pouquinho mais. Agora é só passar esse fiozinho aqui por dentro de alguns pontos e cortar. E prontinho, já temos aqui um cone, ó. Sendo que este lado aqui, que a boquinha tá mais aberta, é a parte de baixo, onde nós vamos usar ele dobradinho, né? Vai ficar assim na cabeça, ele vai ficar aqui dobradinho. Então, agora nós temos que amarrar essa parte aqui de cima. Eu vou pegar um pedaço de fio e vou sempre passar aqui, ó. Pegando essa partezinha do relevo, ó. Vou passar o fio aqui. Na próxima. E você pode fazer isso tanto com a agulha de crochê quanto com a agulha de costura mesmo. Pronto, chegando aqui no final, eu vou puxar esses 2 fios o máximo possível, até que ele fique bem justinho, para amarrar bem aqui o nosso gorro. E é só dar alguns nozinhos. Dei 4 nozinhos, vou cortar o fio. E agora nós vamos virar o trabalho. E o nosso gorro ficou dessa forma, por enquanto ainda tá sem um pompom. Vou medir aqui pra vocês, ó. Ele está com essa parte dobrada, tá? Ele tá com 27 centímetros. Aqui na parte de dentro, né, acima da dobra, 23 centímetros. Aqui do início até lá no topo. Deixa eu esticar ele mais certinho. Ó, esticadinho, ele tá com 20,5 centímetros. Eu já coloquei ele na cabeça e ficou perfeito. Agora, nós vamos fazer o pompom. Para fazer o pompom, nós vamos utilizar o fio na cor preta. Eu vou separar aqui um pedaço de fio. De quantos centímetros? Uns 20 centímetros, mais ou menos, mas não precisa de muito não, tá? Ó, eu cortei 35 centímetros. Mas nem precisa de ser isso tudo, é porque eu gosto de sempre trabalhar com tamanhos maiores, porque eu prefiro que sobre do que falte. Então, vou deixar esse fio aqui separadinho. Eu tenho esse estojinho, que é onde eu guardo minhas agulhas de crochê, ó. Tem várias coisinhas aqui. Então, eu tenho esse estojinho. Vou falar quanto que ele tá medindo pra vocês. Eu vou usar ele como base pra gente fazer o pompom. Ó, esse estojinho, ele tem
16 centímetros de comprimento por 9 centímetros de largura. Pode colocar 10 centímetros aqui, não tem importância não, tá? E o que nós vamos fazer agora? A gente vai vir com o fio preto. Eu seguro aqui o primeiro... Vou até deixar de cá para esse zíper não me atrapalhar. Eu vou segurar esse fio aqui e vou começar a enrolar o fio preto no estojo. E eu vou enrolar aqui muitas e muitas vezes. Deixa eu até contar. E eu vou enrolar esse fio no estojo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enrolei aqui por 110 voltas. Você pode fazer quantas voltas você quiser, mas quanto mais voltas você der, mais o seu pompom vai ficar cheio, tá bom? Então, agora eu vou cortar aqui esse fio. Já vou deixar aqui essa sobrinha que a gente separou. Vou tirar aqui com bastante cuidado. Vou posicionar esse fio aqui e vou amarrar no mais centrado possível nessas voltas. Está bem centralizado. Ó, acho que já tá bom. Agora eu vou amarrar com muita força, muita, muita, muita força. Cuidado só para o fio não arrebentar. Aí, segura aqui, dá mais um nozinho. Dois nozinhos. E mais um nozinho, 3 nozinhos. Agora eu vou pegar a tesoura maior e vou começar a cortar aqui, ó. Agora aqui, gente, é teste de paciência, cuidado, para não puxar demais onde não pode ser puxado, e ir encontrando as alcinhas, ó. Aí você vai passando assim a tesoura, parece que não tem mais nenhuma pontinha de cá. Vou cortar do outro lado agora. Pronto, aí agora a gente balança. E vocês vão ver que ele tá todo desconexo, sabe? Ele tá todo assim, ó, estranho. E agora a gente vai começar a cortar. Eu peguei esse fiozinho aqui, que ele tá maior que os outros, para poder me ajudar a segurar. Pode pegar qualquer fiozinho aí. E agora, gente, é cortar, cortar, cortar bem de pouquinho em pouquinho, bem aos poucos, para ele poder ir ficando todos do mesmo tamanho. E quanto mais você cortar, mais redondinho, mais fofinho ele vai ficar. Prontinho, já estou aqui com o pompom. Vocês podem ver que eu não cortei ele muito pequenininho, porque eu não quero que ele fique muito pequenininho na minha cabeça. Como esse gorro ele é tamanho G, eu não quero que fique um pomponzinho muito pequeno. Mas quanto menor você cortar, mais redondinho ele vai ficar, tá bom? E quanto mais vezes você também enrolar na hora de fazer, mais firminho ele vai ficar. Mas é assim que ficou o nosso pompom. E agora eu vou colocar ele aqui. O nosso gorro já está do lado certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui pelo meio dele, no avesso, o mais no centro possível. Vou puxar esse fiozinho aqui pra dentro. Vocês lembram que eu peguei um fiozinho maior e fiquei segurando ele? Então, aqui vocês podem colocar uma colinha, tá? Se você preferir. Eu não vou colocar cola porque eu acho que não precisa. Aí eu vou pegar qualquer pontinho aqui próximo, vou passar aqui, ó, esse pontinho, esse fiozinho preto, por alguns pontos aqui dentro.
dando a voltinha, tá vendo? No espacinho que a gente tem aqui. E vou voltar com ele aqui pra fora. Também passando aqui pelo centro, ó. Então, eu voltei com ele aqui pra fora. Aqui, ó, ele tá entrando ali e saindo aqui. Aí, eu vou puxar pra ele ficar bem firminho, bem encostadinho no gorro. Vou pegar qualquer fiozinho aqui agora e vou amarrar. Dei aqui um nozinho. Esse primeiro nozinho eu não aperto muito, pra não correr o risco do fio soltar. Dou um segundo nozinho um pouquinho mais firme. E o terceiro sim, agora no terceiro sim, eu puxo bastante. Sei que confundiu ali, aí pronto. Agora no terceiro eu faço mais força. E agora é só cortar para ele ficar aqui no mesmo tamanho do pompom. E prontinho, o nosso gorro tá pronto. Eu vou colocar ele em mim para vocês verem como ficou. Aqui tá o nosso gorro, ele ficou muito lindo. Eu vou vestir para mostrar para vocês como que ele fica. Ó. Eu amei muito o nosso trabalho e espero que vocês também tenham gostado. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, me segue também lá no Instagram, esse que eu tô deixando aqui para vocês. E também vou deixar aqui para vocês um vídeo que eu acho que vocês podem gostar aqui do canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!